Ei, pessoal, eu queria dar as boas-vindas a vocês que estão comigo aqui no meu canal do Instagram, no podcast, no YouTube. E hoje eu tenho um bate-papo muito importante, muito fascinante, na verdade, com o Renato, que trabalha há alguns anos com o gongo. E só para vocês poderem, eu quero primeiro dar as boas-vindas a ele, um querido amigo de aluno, amigo, e hoje nós trabalhamos com alguns temas que se encostam, tanto no autocuidado quanto na prevenção de adoecimentos, e por isso eu sempre confiei muito no trabalho dele e queria que vocês o conhecessem também. Então, bem-vindo, viu, Renato? E eu quero só localizar o tema nosso sobre o gongo. Nós vamos falar sobre esse instrumento de percussão. Na minha temporada agora, o trabalho que eu tenho tentado trazer é relaxe antes que seja tarde demais. Tipo assim, a gente tem que buscar alguns recursos para permitir que o corpo se restaure. E daí eu acho que o gongo é uma das experiências que a gente pode oferecer, e eu sei que você trabalha muito com isso. Então, eu queria te dar as boas-vindas e te passar a palavra para você falar um oi para a galera. Maravilha, boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite. Não sei a hora que vocês vão estar nos assistindo. É uma alegria, uma honra estar aqui com vocês para poder falar um pouquinho sobre o gongo, sobre essa terapia e esse instrumento maravilhoso também para a gente poder trazer um pouco mais de informação para vocês. Legal. Eu gostaria de começar por saber um pouco. Eu acho que a curiosidade nossa, minha e desse público, é entender um pouco sobre você, a sua formação, e como que você começou a trabalhar com Gon. Como é que foi esse percurso? Porque eu sei que você vem de outros universos, né? Sim, sim, maravilha. Ó, eu sou formado em administração, sou músico também, percussionista, não tenho uma formação em música, mas tive bandas, trabalhei com isso muito tempo também. Tive uma empresa de trilha sonora, então acho que esse interesse, né, pelo som vem daí também. E em 2015 eu trabalhava no escritório de design gráfico, na coordenação ali, e a minha chefe na época, a Alessandra, ela me entregou um flyer. Naquela época ainda tinha flyer de papel, me entregou um flyer que era o primeiro curso de gongo terapêutico do Brasil. E ela falou, Renata, eu acho que você vai gostar disso aqui. E eu confesso que eu não conhecia, a única coisa que eu conhecia sobre o gongo era aquele prato gigante que ficava atrás das baterias ali, das bandas que eu gostava na época, de rock progressivo. E eu imaginei que ia ser um estudo sobre aquele instrumento que eu ia poder colocar no meu set de percussão. Então foi assim que veio meu interesse, assim, não conhecer yoga, não conhecer meditação, mas aquele curso me despertou uma vontade de ir lá conhecer esse instrumento e lá fui eu acho que como era o primeiro curso assim do Brasil, e depois a gente vai, eu vou explicar um pouquinho sobre isso, que o ensinamento vinha, né, da forma assim do Kundalini Yoga, então eram professores do Brasil todo, e eu, de paraquedas ali naquele ambiente, eu fui muito bem recebido, acolhido, e quando eu toquei o gongo e depois deitei para escutar o gongo, me deu uma coisa assim que eu falei assim, é isso que eu quero fazer da minha vida, assim. Eu encontrei mesmo assim um caminho e aí no intervalo eu conversei com o professor, que era o Paulo, falei, Paulo, o que que eu preciso fazer para me tornar um tocador de gongo? Eu acho que eu encontrei meu caminho aqui. Talvez eu era a pessoa menos esperada ali, né, daquela turma. E aí ele me contou um pouquinho da história dele. Falou, "Ó, Renato, acho que seria legal você começar a praticar o Kundalini Yoga, que é da onde vem, né, esses ensinamentos dessa forma que eu ensino e tudo, para você começar a entender um pouco mais desse universo. E aí foi assim, na segunda-feira, porque era no final de semana, na segunda-feira estava eu lá me matriculando. Naquela época, quem é do Kundalini Yoga vai lembrar que a gente tinha os cursos de introdução, né, de iniciante, que eram 2 meses que a gente fazia, para depois a gente ir para alguma turma, né? Então, matriculei, fiz meu curso de iniciante, depois comecei a fazer as aulas com ele. Ele dava uma aula de Kundalini Yoga com gongo, e aí, desde então foi 2015, e meu processo foi muito rápido. Aí, depois de uns 3 meses, veio um curso de formação para me tornar professor de Kundalini Yoga, e aí eu fui seguindo. Então, eu fiz, né, todas as formações ali no Kundalini, eu segui com o Paulo, eu fiz 14 formações em gongo, e fui entrando mesmo, assim, de cabeça, né, nessa história, mudando.
né, radicalmente assim a minha vida para poder entrar mesmo nesse caminho. Eu brinco que é uma travessia que a gente vai queimando os barcos mesmo, né, para nem olhar para trás, para a gente poder seguir nessa direção. Então foi assim a minha história. Assim, eu comecei em 2015 e naquela época assim, ainda hoje é muito difícil, né? O gong é um instrumento caro, a gente não consegue achar, né, ou pelo menos os gongos da Peixe, vou falar um pouquinho mais sobre isso, a gente não consegue achar eles aqui no Brasil, então ou a gente importa, ou a gente precisa de alguém para trazer esse gongo, que também é difícil, que é um instrumento grande, né? Então eu passei os primeiros 2 anos depois que eu formei, eu ia nos espaços que tinham gongo e tocava, ficava lá final de semana estudando e tudo, e aí em 2017 que eu comecei realmente, assim que o meu gongo chegou, eu comecei a levar, aí eu já estava dando aulas de yoga e tudo, e comecei a trabalhar de fato com gongo, e sigo, né, até hoje com esse trabalho. Acho que é um pouquinho, assim, resumidamente da minha história. Aham, legal demais. Aham. É, eu acho que você trouxe todo o universo do Kundalini Yoga envolto no gongo, e eu acho que é importante as pessoas saberem que, sim, que o gongo é um instrumento muito usado tradicionalmente nas práticas de Kundalini Yoga, especialmente para o relaxamento. A gente tem poucas meditações com gongo no Kundalini Yoga. Eu, por Uhum, exemplo, não toco gongo, não tenho gongo, mas já me beneficiei demais dessas meditações com o Gon, que é um negócio assim fenomenal. Nós vamos entrar nesse papo. Você vai me contar um pouco tecnicamente disso, mas o meu envolvimento com esse tema do gongo tem muito a ver com dois elementos. Um elemento que você já trouxe, que é o do Kundalini Yoga, uhum, que uhum, é, que é parte de uma tradição e é uma prática realmente muito valorizada em termos, eu arriscaria dizer, quase terapêuticos dentro do Kundalini Yoga, embora essa não seja a pegada, a gente nem ensina assim, mas o estado de relaxamento é tamanho que pode ter consequências naquilo que a gente chama de desestressar e também trabalhar o sistema parasimpático. Mas o outro lado é o lado da medicina, que é um lado que também me fala muito, e eu digo sempre assim que o gongo é uma vibração, e ele é uma vibração que se transmite pelo espaço, né? E na medicina a gente avançou muito no uso das vibrações para fazer diagnóstico. A gente tem uma uhum, série de aparelhos de imagem, como o CAT scan, a ultrassonografia, enfim, a gente tem uma série de recursos de diagnóstico de imagem que usa a vibração para poder fazer uma fotografia do corpo, transmitindo essa vibração e recebendo a resposta de volta do corpo. E na medida que o corpo responde, como ele responde àquela região que está sendo filmada ou examinada, com as cores vibracionais que isso é devolvido para a gente sabe se aquele lugar está adoecido ou não, se tem um tumor ou não, enfim. Mas a gente não avançou em nada no uso da vibração para cura ou uhum, para o tratamento de muitas doenças. E isso sempre me deixou muito intrigada, o porquê disso. É claro que eu tenho uma série de especulações, mas eu queria te perguntar, porque a base disso tudo é muito antiga, inclusive na medicina. Tem um cara que escreveu um livro, ele se chama Richard Geber. Ele escreveu um livro lá no final dos anos 80 sobre a medicina vibracional. E o livro dele agora acaba de virar assim um sucesso. Ele está por aí, ele ressurgiu. E a história uhum, dele ele pesquisou vários modelos vibracionais científicos para ajudar na cura. E não houve espaço para esse cara ou para suas teorias, e hoje parece que está se abrindo um pouquinho e tal. Então, por causa disso, eu acho que o meu interesse é conversar com você para te perguntar o seguinte: tudo bem que a ciência médica engatinha nesse aspecto, mas as pessoas são muito mais rápidas e elas sacam muito mais onde elas podem buscar ajuda do que
esperando uma autorização da ciência médica para dizer, galera, vai lá, o gongo ajuda. Então, eu tenho uma suspeita de que as pessoas têm buscado muito mais para prevenir os seus adoecimentos e um alívio para elas próprias, o gongo. Você vê isso na sua prática profissional? Assim, você vê isso aumentando, ó, nesses últimos anos? Sim, com certeza, Gustavo. E assim, só para complementar, né, o que você trouxe, eu contei um pouquinho da minha trajetória no começo, né, que vem do Kundalini Yoga. Eu tive a oportunidade também de visitar, né, outros professores, outras formações que não eram do Kundalini Yoga, e foi muito legal para entender exatamente isso que você está trazendo sobre os instrumentos vibracionais e principalmente, né, a minha busca pelo gongo como, né, um som terapêutico, um processo terapêutico. E fico feliz de você estar trazendo isso. E eu percebo, sim, o aumento da procura das pessoas desde que eu comecei em 2015 até hoje, né? Por esse tipo de prática. Eu costumo dizer que é uma prática complementar, né? Então, a pessoa que às vezes Uhum. está, né, tá acometida por algum adoecimento, ela vai buscar uma prática que vai apoiar ela no seu tratamento ali. Eu vejo como, né, um forte aliado nesse processo também. Então, sim, eu acho que aumentou muito a procura e talvez é o que você está falando do livro, talvez está sendo mais difundido, as pessoas estão abrindo mais espaço, né, para poder experimentar outras formas, né, de terapias ou de processo de cura também. Não, isso é sem dúvida. A gente tem um amigo em comum, né, que é o Divanprit, que acabou de fazer um mestrado na Faculdade de Medicina aqui da UFMG, com o uso de uma técnica de meditação para melhorar a qualidade de sono. A gente vê lá em São Paulo, eu tenho um grande amigo do Sírio-Libanês, um médico querido, professor de Kundalini Yoga, o Rodrigo Yacobian, que trabalha demais dentro das instituições acadêmicas com os recursos da meditação, que não deixa de ser também uma vibração, particularmente no Kundalini Yoga, né? Então, acho que está chegando essa mudança. E você disse que tem sim visto as pessoas te procurarem mais, né? E você saberia me dizer qual que é a queixa maior ou a mais comum delas para te buscarem com a terapia do gongo? Geralmente, a pessoa chega assim, estou precisando relaxar, não consigo descansar, estou muito estressada, muito ansiosa, ansioso. Geralmente, essas são as queixas mais comuns que chegam até mim, ou por alguma indicação médica mesmo, assim, da pessoa que teve talvez um burnout, um processo ali de adoecimento, e aí o médico ou a própria psicóloga, fala para a pessoa, olha, busca. Vai buscar o gongo, vai buscar yoga, a meditação, para poder trazer, né, esse estado mais de tranquilidade, relaxamento. Uhum. Então, seria mesmo no campo do adoecimento mental, né? Uhum, Que elas estão sim, buscando mais. Aham, entendi. Faz todo sentido, faz todo sentido. Mas elas buscam, elas têm buscado mais, isso é um indicativo de que alguma coisa funciona, porque senão elas não estariam buscando novamente, não estariam indicando. Então, nesse sentido, é, como é que é? Como é que funciona? O que que é o gong em termos vibracional ou de frequência? Fala um pouquinho do que é esse instrumento de percussão. É um instrumento de percussão, né? sim, sim, perfeito. É um instrumento de percussão, até porque quando eu conheci ele, eu contei, né? Ele ficava nas bandas ali que eu gostava. E, inclusive, a gente tem vários tipos de gongo, por isso que quando a gente vai falar sobre o gongo, é legal a gente poder trazer esse universo também, né? Porque, pelo que eu conheço, eu acho que nós temos 4 ou 5 tipos de gongo, que tem um gongo clássico, que é esse que a gente conhece, né? Que tem essa borda mais arredondada, que geralmente são usados, é muito usado em terapia sonora, em trabalhos, né? Pode ser usado em orquestras também. Tem os gongos mais finos, que ele tem um outro tipo de som, ele não tem essa borda, é um gongo mais fino. Tem os gongos chamados de tai, gong tai, que são os gongos que têm as notas musicais, que aí a pessoa usa vários gongos e pode tocar exatamente como se fizesse uma música e tudo, né? Vem da Tailândia, mas o gongo, como, né, a gente está falando aqui como um instrumento vibracional, de terapia, que esse gongo, não sei se, né, o pessoal do vídeo está vendo talvez aqui atrás de mim aqui, é um instrumento
vibracional. E o que que é essa vibração, né? É a forma como ele age através do corpo, literalmente vibrando, trazendo essa vibração pelo corpo, acessando, né, as nossas células, nossos tecidos. A pessoa, ela sente essa vibração. Eu costumo chamar isso aqui também de massagem sonora, porque a pessoa, ela deitada, sentada, da forma que for, ela relata isso. Nossa, eu senti, né, o meu corpo todo vibrando, ela sente, às vezes, partes específicas do corpo. E em termos de frequência, aí é a forma como ele vai ajustando o corpo mesmo, né? Eu poderia trazer, talvez, frequências baixas, médias e agudas, em vez da gente falar os hertz, né? Porque o gongo a gente pode ter de 20 hertz até a 20 mil hertz, a gente consegue acessar o tamanho do gongo e o que que cada frequência dessa vai trazer também, né? De 20 a 20 mil hertz? Sim, porque Que aí loucura! depende do tamanho do gongo, mas o que eu posso trazer, assim, todo gongo, a gente consegue acessar o campo, né, mais grave, campo médio e o campo agudo. E Aham. pensando em termos de energia, sim, né, o campo mais baixo, a gente vai pegar, vamos dizer assim, a região mais baixa do corpo ali, pensando nos chakras, nos pontos de energia, né, o campo médio, essa região talvez do abdômen até mais ou menos o coração, inclusive é o que a maioria dos gongos tem, né, esse campo médio, então é normal as pessoas relatarem, nossa, eu senti, meu coração deu uma acelerada no começo, eu senti muito, né, a água do abdômen aqui, né, mexendo, e a Uhum. parte mais aguda, né, acessa mais a região aqui de cima, trazendo uma coisa mais etérica mesmo, assim, sabe? Deixa em um outro estado, assim. E todos os gongos têm essas múltiplas frequências e vibrações. Eu acho que é isso que torna o gongo um instrumento tão único, assim, porque a gente tem outros instrumentos vibracionais que são maravilhosos, as tigelas de cristal, por exemplo, as tigelas tibetanas, né, do Peter Hess, tem um nome muito forte, né, nesse tipo de terapia com as tigelas tibetanas, que elas têm notas específicas e afinações específicas, e cada uma dessas notas e afinações são para uma região, como vamos dizer assim, um tipo de trabalho. E eu gosto da forma como o gongo é interpretado, porque ele vê, né, o corpo como um todo. Ele não vai somente num lugar. Vamos supor, a pessoa está com uma dor no pé, eu vou lá no pé dela e tocar o gongo, uma região do gongo que vai acessar o pé. Não. E como são múltiplas frequências, a gente vai acessar o campo como um todo, o corpo como um todo, né? Então, eu acho que, assim, para as pessoas entenderem um pouco, eu gosto de falar como uma massagem sonora, eu acho que traz essa ideia, né? Da vibração percorrendo o corpo, ajustando, e essa vibração, essa frequência, ela age através da água do nosso corpo. Nós somos 80% de água, né? Então, Uhum. e o som propaga 4 vezes mais rápido na água do que no ar. Então, nós somos instrumentos perfeitos, né, para receber esse tipo de trabalho que é o que você está falando, né? E aí, o momento que a vibração, né, a gente vai entrando em contato com essa vibração, é como se uma água fervendo, imagina, né? As coisas vão Uhum. borbulhando ali, as células vão se reorganizando, liberando toxina. Por isso que é muito comum as pessoas relatarem essa sensação de relaxamento. Não precisa ser um estado de sono, mas no sentido de desestressar o corpo, de tirar a tensão do corpo. Ele é o que eu mais vejo assim acontecendo, né? Assim, de uma forma mais comum esse tipo de relato, assim, de tirar essa tensão, aliviar o estresse, levar a pessoa para o estado mais de presença, que é o que a meditação faz, né? Por isso que é um tipo de meditação também. É incrível. Isso que você está falando, é claro, faz todo sentido, né? O nosso corpo é maciçamente mais água, do que Sim. qualquer outro elemento. Eu me lembro de um gongo, um paiste ou peixe, como você falou. Eu nunca sei se é peixe ou pai. E Ah, para eu quem também está não. nos vendo e ouvindo, é paiste, só para Sim. saber. Aí, eu sempre achei que esse gongo fosse de origem alemã, nem sei, ele é de origem alemã? Quem fabrica, aham, sim, São os alemães? é. Então é paiste mesmo. Os americanos que falam de peixe, mas esse gongo, por exemplo, eu estava dentro da Filarmônica de Berlim, que é uma coisa espetacular, é um lugar assim para propagação de sons. é, Talvez seja a filarmônica mais bem projetada para que o som chegue até a gente de uma maneira
muito delicada e intensa ao mesmo tempo. E tinha um gongo, um desse gongo que você tem aí atrás, gigante, ele devia ter, com certeza, mais de 1 metro de diâmetro. E a hora que o cara tocou o gongo, parecia que aquela filarmônica inteira tinha virado uma abóboda celestial, parecia que a gente foi levado para o espaço sideral. E isso, numa peça sinfônica, ele não tocou muito tempo, ele tocou, sei lá, alguns segundos, e foi suficiente para reverberar tanto que as pessoas que não se conheciam olhavam uma para a outra e diziam: Você está sentindo o que eu estou sentindo e tal? Então, eu acho que faz sentido isso que você está dizendo, e a gente sabe que a teoria é essa mesmo, que a ideia por trás do gongo é justamente de fazer a gente vibrar intencionalmente na mesma vibração que o tocador do gongo está produzindo. E isso é um estado de ressonância. Então a gente entra em ressonância com aquela frequência, né? E isso eu acho bem legal das pessoas que estão nos ouvindo e vendo, entenderem que no Kundalini Yoga, por exemplo, a gente sempre usa o som com o intuito da ressonância, porque, inclusive, padrões muito antigos de hábitos que a gente quer superar, que estão em nós registrados de alguma maneira no nosso cérebro, através de memórias de defesa, a gente usa o som justamente para desarticular aquelas memórias, aquelas moléculas que organizaram aquilo de uma determinada maneira, e os nossos sons são mantras. Eu posso imaginar o poderio de um gongo diante de uma situação dessa, porque é muito forte, né, Renato? É um negócio Sim. muito poderoso, né? Super. E é legal que você está trazendo, porque tem uma coisa legal assim, de trazer para o pessoal, que isso é mais do tocador, mas eu acho que da pessoa que também está escutando faz muito sentido. A pessoa que vai deitar, ou vai tentar, ou vai escutar o gongo, porque a gente não está acostumado a se entregar ou a relaxar, né? O relaxamento ele é um treino. Esses dias eu escutei uma frase da Brené Brown, eu vou saber reproduzir ela completa, mas que eu acho que ilustra bem o que você está querendo trazer também, que você falou no começo, que ela falou que a exaustão virou um sinônimo de status, né? Você Uhum, falar que está exausto hoje é uma coisa boa, né? Eu virei a noite trabalhando, essa coisa de estar o tempo todo, né, na fazerção, né, nos hiperestímulos. Então, a pessoa ela se preparar para o momento que ela vai escutar o mundo também faz, né, uma diferença. Ela está num processo mais ali, tranquilo, então com respirações, meditações. E tem uma coisa legal também que é a intenção. Eu não vou saber o nome da pessoa que fez esse experimento, talvez as pessoas de casa ou você saiba também, eu acho que é um japonês que fez o experimento da água com arroz. Que ele tem uhum. 3 tipos de arroz, mas tem a água é importante, né? A gente falar que existe uma água ali dentro de cada potinho, ele pega 3 potinhos, coloca arroz ali com água, e aí o que que ele faz? No primeiro potinho ele só elogia. O outro pote, ele ignora, e o outro pote, ele fala coisas ruins, negativas para aquele pote. E aí ele deixa aquilo ali um tempo, ele vai fazendo esse experimento e todo dia ele vai fazendo isso com os 3 potes. E aí ele mostra que o pote que ele ignorou e o pote que ele trouxe coisas ruins apodreceram. E o pote que ele só falou coisas boas continuou intacto ali. Então, esse trabalho, quando você fala, né, sobre o tocador do gongo, e é uma coisa que eu demorei um tempo para entender assim, mas tem algumas coisas que ainda não estavam batendo assim. Que no Kundalini Yoga a gente usa meditação no momento que a gente está tocando gongo, mas a gente pode usar isso de diversas formas, né, em outras técnicas também, mas a intenção ela é muito importante também. É o que que você está intencionando para aquele trabalho junto com as vibrações, né, junto com os toques. Eu acho que é importante a gente trazer isso para as pessoas, porque é uma coisa que deu uma ilustrada, assim, boa para eu entender como é que funciona algumas coisas no gongo também, assim. Legal. Eu não sei o nome desse japonês, mas eu sei que ele segue uma linha de pesquisa de um outro japonês que trabalhou com sons e água e estudava a organização das moléculas da água, né? Com determinados tipos de som. Inclusive, por uma coincidência, a primeira vez que eu vi esse trabalho exposto foi também em Berlim.
numa estação de metrô, que era pirante, aquelas coisas para a gente cair a ficha, né? De que Uhum. realmente o som interfere. Então, esse outro japonês, ele segue um pouco a experiência e aí vai trabalhar com a intenção. Legal demais. E nesse sentido, você já me deu, assim, uma... Você manda a bola para mim e casa direitinho com a pergunta que eu quero te fazer. Como é que funciona, por exemplo, uma sessão de gongo? Uhum. Que as pessoas têm que fazer? Ou como é que é? Porque a gente diz que a sessão de gongo é uma meditação ou uma quase terapia Uhum. passiva, né? Uhum. É isso mesmo? Como é que você vê isso? Uhum, perfeito. Geralmente vou falar um pouco como eu faço e vou tentar também mostrar como eu vejo outras pessoas fazendo para a gente tentar trazer uma coisa que pode ser comum, para, né, que a pessoa não precisa ir atrás de mim para fazer um banho de gongo ou uma sessão de gongo, né? Mas geralmente uma sessão coletiva, né, existe um acolhimento daquelas pessoas, elas começam ali sentadas, um processo ali, ou um exercício de respiração, algum exercício que vai ajudar elas a estarem, né, no momento presente ali, a liberar um pouco da tensão, da ansiedade que cada uma chega ali. Depois, ou alguma prática para soltar o corpo, coisa simples mesmo para aliviar a tensão do corpo, ou uma prática de vocalização, pode ser uma meditação, pode ser alguma coisa com um mantra, coisa simples também. E aí, depois, as pessoas deitam para receber de fato, né, a terapia sonora, a terapia do gongo. E aí o gongo é tocado geralmente 10, 15, 20, 30 minutos ali, com a pessoa deitada numa postura confortável, geralmente com a barriga para cima, ou ela pode deitar de lado também. A gente só não recomenda deitar de barriga para baixo, porque é onde, né, o movimento todo acontece ali, pode ser um pouco desconfortável para a pessoa, mas ela pode sentar numa cadeira também, não necessariamente ela precisa estar deitada. Mas como o corpo vai entrando nesse estado de mais relaxamento, ela vai se soltando, né? Então, o deitado é gostoso porque ela realmente vai embora ali no seu processo, ela fica mais tranquila para fazer essa experiência. Então, o gongo é tocado por esse tempo, vamos colocar de 10 a 30 minutos, mas eu já vi sessões que duram mais tempo, mas o mais comum é mais ou menos esse tempo, é mais do que o suficiente para o trabalho acontecer, vamos dizer assim. E depois essas pessoas são despertadas, ou com uma música, ou com um tempo de silêncio, como eu já vi você falando, e eu acredito muito nisso, às vezes é no silêncio que tudo acontece, né? Então, Uhum. depois daquele trabalho sonoro, né, muitas coisas estão acontecendo ali, a gente deixa uns 3, 5 minutos a pessoa ali num silêncio, depois vem com uma música ou simplesmente, né, chama ela de volta para ir despertando o corpo, alongando, e aí a gente tem uma troca. Essa troca ela é sempre rica, porque é uma forma da pessoa ir voltando, porque muitas pessoas ficam um pouco, né, um estado meio letárgico, um pouco aéreas. Então, conversa ali, pode ser sobre a experiência, pode ser, às vezes a pessoa também não quer compartilhar. Então, é mais uma conversa mesmo, só para saber como está cada um ali, um bate-papo tranquilo. E aí a sessão geralmente termina ali, uma sessão coletiva, né? Um banho de gongo, uma terapia de gongo. E aí, essa é uma sessão presencial, né? Presencial, Você, aham, isso. você também trabalha online com gongo? Sim, eu tenho um projeto, estou até com a camiseta dele aqui, chama Salvo pelo Gongo. É um projeto online, eu faço ele há Adoro dois isso. anos e meio, não é ótimo, né? Eu faço ele há É. 2 anos e meio, onde eu vou para um estúdio de música, de gravação, para conseguir a melhor qualidade possível, assim, sonora, com bons microfones, para poder transmitir isso online. Eu faço pelo Zoom, porque eu também acredito na história da conexão com as pessoas, de criar esse campo de acolhimento para a pessoa poder, que eu falo assim, para a pessoa poder relaxar, ela precisa se sentir segura, acolhida. Então, criar Hum. isso também faz diferença, né, no processo do relaxamento. Então, a gente faz isso pelo Zoom, tem uma conversa, exatamente o que eu estou trazendo aqui de uma sessão presencial, e depois todo mundo deita, só que aí a diferença é que tem que ter um fone de ouvido. O fone de ouvido faz muita diferença nesse trabalho. Sei. Eu falo que não tem como comparar uma experiência presencial e uma experiência online. Não tem uma melhor ou pior, são diferentes. Inclusive, eu tenho, né, na minha turma, pessoas que nunca fizeram uma experiência presencial. Elas estão comigo há 1 ano, 2 anos, e só fizeram online, e tem, né, os benefícios são inúmeros, assim.
Eu acho que o que eu posso trazer assim, dos benefícios que as pessoas me relatam é isso. Pessoas que tinham dificuldade para dormir começaram a dormir melhor. Pessoas que tinham dores, que eu acho que são dores decorrentes do estresse, tensão, dores de cabeça, dor nos ombros, dores musculares, assim, isso ajuda demais a relaxar também. Esse processo de encontro consigo mesmo, eu falo que não tem uma experiência certa ou errada com o gongo, porque muitas pessoas chegam achando que precisam dormir, né, numa Uhum. sessão. E ela não, igual a meditação, a gente acha que a gente precisa chegar em algum lugar, né, quando a gente está É, meditando. Então, eu falo, gente, não tem certo e errado aqui, tem a sua experiência, pode ter uma experiência desafiadora, pode ter uma experiência incrível, transformadora, pode, isso faz parte, né? Mas é um momento de encontro com a gente. Então, assim, o que que aqueles sons estão te mostrando, te proporcionando? É uma forma da gente, de investigação, como a meditação é também, né? Uma forma da gente, né, se investigar um pouquinho. Então, o online funciona também, eu faço isso de forma online, e eu acho que é uma forma da gente levar isso para mais pessoas, né? eu acho. Inclusive, para quem estiver perguntando, cadê o seu contato vai ser exposto aqui Tá em todas as ótimo. nossas mídias, né? Tanto no podcast, quanto no blog, quanto no YouTube, a gente vai divulgar o seu contato. Eu sempre estou te encaminhando pessoas que me procuram e que eu vejo que está fora da minha alçada, e eu acho que é importante nós, da área da saúde, trabalharmos termos quem a gente possa referenciar as pessoas que precisam de algum cuidado, né? E, e você é sempre um querido e muito competente e sempre acolhe calorosamente todo mundo que eu já te encaminhei. E é isso, eu acho que se falou bem, a gente precisa compartilhar tudo que a gente tem, todos os recursos possíveis para ajudar as pessoas, né? Porque nós estamos vivendo um momento bastante intenso e eu acho que o que a gente puder passar um para o outro, de humano para humano, eu acho que faz sentido, né? Eu queria muito te agradecer pela sua generosa contribuição de conversar comigo aqui, para que as pessoas conheçam um pouco mais sobre o seu trabalho, o trabalho do Gongo, e, e dizer que eu fico muito, mas muito feliz de saber que tem profissional sério como você fazendo trabalho sério com frequências sonoras, porque você bem falou que a intenção é tudo, e eu posso imaginar que existe charlatanismo em todos os lugares, inclusive nessas áreas sublimes, né, de pessoas que não têm a intenção de servir realmente do coração. Então, te agradeço demais. Vou te passar a palavra para nós fecharmos aqui o nosso bate-papo. Muito obrigado, Sangue, pelas palavras, pela oportunidade da gente poder levar o gongo, né, mais adiante. Eu fico muito feliz também de poder contribuir, né, com o seu podcast, que eu adoro, que eu acompanho cada um. É uma alegria imensa. E eu concordo com você sobre essa história da gente poder trazer boas intenções, porque é um trabalho muito sério. As pessoas, elas deitam e elas fecham os olhos, né? Esse é um momento muito sério que a gente tem que ter muita seriedade no trabalho, no tocar, no como conduzir esse processo e na dosagem certa também, né? Então é isso, tem a oportunidade da gente poder trazer isso para as pessoas e que as pessoas possam procurar, né? Essas formas também de terapias integrativas, complementares ali, que podem apoiá-las, né, no seu caminhar. Acho que é isso. Valeu demais, querido. Um beijo Valeu, bem grande. Obrigadão. obrigado. Tchau, tchau, Vai até ao mais. ar. Beijo. Tchau.